Em nosso vídeo anterior sobre as descobertas recentes que arrepiaram os cientistas, você pode ver sobre icebergs interestelares, um ancestral humano misterioso e muitas outras curiosidades que os cientistas tentaram desvendar nos últimos anos. Ainda assim, não existe nada que seja bom e não dê para ficar ainda melhor. Você não concorda? E é exatamente por isso que estamos aqui, com a parte 2 desse tema que tanto intrigou a vocês e que vocês tanto pediram. E que, sem dúvida, consegue deixar até mesmo os especialistas inconformados. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho, e nós estamos prestes a conhecer algumas das descobertas mais arrepiantes feitas pela ciência nos últimos anos e que continuam um mistério. Terremotos em Marte. Não é de longe que o ser humano tem mostrado o seu grande interesse com relação ao planeta vermelho. Mas, mais do que nunca, novas informações têm surgido ao seu respeito graças à sonda InSight da NASA, que pousou no território marciano em 2018 e já tem emitido várias informações incompreensíveis e misteriosas. Segundo as informações liberadas a respeito deste assunto até agora, a sonda InSight contam com uma série de equipamentos de análise utilizados para desvendar a estrutura de Marte. E entre esses dispositivos está um sismômetro extremamente sensível, usado para medir a atividade sísmica do planeta. Mas afinal, qual é o problema de tudo isso? A grande questão é que, apesar de longos meses terem se passado até esse sistema começar a emitir algumas informações para os sismólogos da Terra, o primeiro sismo detectado finalmente chegou ao nosso conhecimento no dia 6 de abril de 2019. E, por incrível que pareça, esse não foi um caso isolado. Desde esta primeira ocorrência até fevereiro de 2020, cerca de 450 outros ruídos sísmicos foram emitidos. O problema é que, além de existir uma brecha de tempo entre o momento que a sonda foi instalada no planeta e o momento em que essas ondas finalmente foram captadas, os cientistas realmente não sabem o que estaria causando esses chamados martemotos. Afinal, quando esse tipo de efeito se forma em nosso planeta, o mesmo acontece graças ao movimento lento das placas tectônicas que surgem devido à tensão acumulada na sua crosta e são liberadas rapidamente na forma de um terremoto. Ainda assim, Marte não conta com placas tectônicas globais, portanto, algum outro tipo de fonte alternativa, ainda desconhecida, deve estar gerando esse efeito sobre o seu território. O mais misterioso de tudo isso é que, além de não saber a real fonte desse acontecimento, os especialistas também não conseguem dizer por que tal efeito só teria começado em 2019, muito menos se a ausência da captação anterior ou aparecimento dela teria acontecido graças a algum defeito na sonda. O que você acha? Matéria mais antiga que o nosso sistema solar. As datações geralmente são feitas para determinar a época em que viveu um certo fóssil ou, por exemplo, quando foi construída uma determinada estrutura. Esses dados nos ajudam a entender como viviam os nossos antepassados e como a Terra foi se moldando até o momento do nosso surgimento. Ainda assim, conseguir fazer uma datação referente a algo realmente gigantesco e épico como o nosso sistema solar parece impossível, você não acha? Mas acredite, os cientistas já o fizeram. E segundo o que os dados indicam, a Via Láctea tem por volta de 4,57 bilhões de anos. E esse valor extraordinário foi superado recentemente por um conjunto de poeiras estelares encontradas no meteorito Murchison. Apesar de ter caído na Austrália há várias décadas atrás, mais especificamente em setembro de 1969, nada de surpreendente havia sido detectado a respeito desse meteorito naquele momento.
Mas as coisas mudaram depois que uma nova análise foi feita e divulgada para o público no início de janeiro de 2020. O fato é que, assim que as estrelas morrem, algumas partículas que antes haviam sido formadas em seu interior acabam sendo lançadas sem rumo no espaço, até encontrarem um ponto para repousarem. E segundo o que os especialistas divulgaram, esses pequenos grãos de poeira, em específico, teriam surgido de estrelas muito mais antigas que o nosso sistema solar. No geral, esse tipo de material tende a se repousar e se incorporar a novas estrelas, planetas, luas ou meteoritos, sendo que, nesse caso, o hospedeiro foi o meteorito Murchison, que, coincidentemente ou não, acabou vindo parar bem aqui, em nossa Terra. No final das contas, depois de analisar 40 grãos de pré-solares encontrados no meteorito e levar em conta o tempo que cada um deles ficou disposto aos raios cósmicos, foi possível determinar que 60% deles teria entre 4,6 e 4,9 bilhões de anos. E apesar da diferença de idade dessas poeiras estelares com o nosso sistema solar não parecer muita, nenhuma delas era a verdadeira galinha dos ovos de ouro. Entre os achados, um em específico acabou chamando mais atenção que os demais, graças à sua datação de 7,5 bilhões de anos, sendo quase o dobro da existência do nosso querido sistema solar. Vida em Vênus. Apesar de contar com um tamanho quase que idêntico ao da Terra e ser o planeta mais próximo de nós, Vênus é um planeta completamente hostil. Para você ter uma ideia, o território é tão contrário à nossa existência que, caso algum dia ousássemos pousar sobre ele, tudo o que conseguiríamos ver seriam íons alaranjados e, acredite, não duraríamos um mísero instante lá, já que sua pressão é o equivalente ao que podemos encontrar a 1.600 metros abaixo do mar. Tudo isso sem falar dos gases tóxicos que compõem a sua atmosfera e a sua temperatura excessiva de mais de 400 graus, capaz de fundir chumbo em pleno céu aberto. Mas, afinal, será que um planeta com tais características realmente seria capaz de conter algum tipo de vida? Eu já vem à minha cabeça imediatamente que tipo de vida seria. Bom, o grande fato é que, apesar da superfície do planeta ser quase impenetrável devido às suas condições terríveis, existem nuvens a aproximadamente 50 quilômetros de distância do seu solo que contam com uma temperatura média de 20 graus e uma pressão extremamente parecida com a nossa, o que torna a expressão viver nas nuvens um tanto quanto possível. De acordo com a nova descoberta, o hidreto de fósforo, também conhecido como fosfina, teriam sido encontrados na atmosfera de Vênus. E esse poderia ser um indicativo de vida extraterrestre. Afinal, tal composto é um derivado fétido e tóxico do fósforo, gerado em nosso planeta através de micróbios resistentes à ausência de oxigênio, como os esgotos, lagos e interior do intestino animal e humano. Ainda assim, nem todos concordam com essa conclusão, já que Júpiter e Saturno conseguem produzir fosfina sem a presença de vida, ao juntar um átomo de fósforo com 3 de hidrogênio. E, tecnicamente, esse não seria um achado forte o bastante para concluir a existência de vida extraterrestre em Vênus, mesmo que a quantidade de fosfina encontrada no planeta tenha sido 10.000 vezes maior do que aquela que poderia ser produzida de forma não biológica, deixando o grupo científico dividido quanto aos fatos. No final das contas, 2022 surgiu com uma atualização importante. Segundo um estudo ainda mais recente feito pela Universidade de Cambridge e publicado na Nature Communications, nenhuma espécie de cocô de micróbio, por assim dizer, foi encontrado no local. Isso
descartaria a vida em Vênus. O problema é que, mesmo com essa nova posição da comunidade científica, nenhuma justificativa foi dada para a formação de fosfina lá em Vênus. Sulcos de 14 milhões de anos. Se você já viajou para algum lugar com estrada de terra, como um vilarejo, uma fazenda ou uma chácara distante, deve ter percebido como os carros deixam as suas marcas para trás, abrindo sulcos no chão. Inclusive, passam a ser usadas como uma demarcação do caminho que deve ser seguido naquela estrada improvisada no meio das folhagens e do barro. Ainda assim, ninguém poderia imaginar encontrar marcas tão similares com as deixadas pelos veículos com uma datação de 14 milhões de anos, não é? Vai ouvindo. Mas, por mais estranho que isso pareça, é disso que o geólogo Alexander Koltepin acredita se tratar as marcas misteriosas encontradas ao longo do Vale do Frígio, na Turquia. Turquia, berço de Göbekli Tepe, além de outras descobertas arqueológicas importantíssimas. Segundo o que foi apontado por essa abordagem, as marcas de sulcos encontradas ao longo de um extenso território na região seriam, na verdade, a prova da existência de uma civilização ancestral e evoluída que teria vivido na Terra por volta de 12 a 14 milhões de anos atrás. Aparentemente, tais marcas acabaram sendo feitas no solo molhado durante esse período e, com o tempo, ficaram petrificadas no chão. E por mais que esse posicionamento pareça mirabolante, pegadas de dinossauros já foram encontradas dessa mesma forma. Além disso, os métodos científicos usados para realizar as datações já são bem avançados e nenhuma controvérsia foi apontada com relação a isso. Aparentemente, não há uma ordem compreensiva para as faixas, mas a distância de cada um de seus pares parece se manter a mesma, com a maior delas atingido 1 metro de profundidade. E mesmo discordando da abordagem que alguns geólogos como Alexander Koltepin têm seguido, os demais especialistas ainda não se posicionaram a fim de encontrar uma outra justificativa para essas marcas. Estranho, né? Ondas misteriosas no Sol. O Sol sempre foi a grande razão da nossa existência e pode ser a qualquer momento o motivo da nossa ruína. E talvez por isso os cientistas sejam tão fascinados por ele e seus mistérios. Mas afinal, o que tem acontecido de tão excêntrico e estranho por lá para fazer com que os nossos holofotes se virassem para ele depois de tanto tempo? Segundo um estudo realizado pelo Centro de Ciências Espaciais da New York University, Abu Dhabi, um conjunto de ondas estranhas acabou sendo captado do Sol. E, além de ter um comportamento completamente fora do normal, a razão por trás da sua formação ainda é desconhecida. Aparentemente, o artigo científico chamado Discovery of High Frequency Retrograde Vorticity Waves in the Sun, ou Descoberta de Ondas de Vorticidade Retrógradas de Alta Frequência no Sol. Deu trabalho para pronunciar isso, viu? Contou com a análise de 25 anos de dados espaciais e terrestres até chegar nessa conclusão. Batizada de ondas retrógradas de alta frequência, ou pelas siglas inglesas HFR, a descoberta consiste em uma série de ondas misteriosas que se movem na direção contrária à rotação do Sol. Elas mantêm um movimento giratório que lembra o padrão de um vórtice e acontecem 3 vezes mais rápido do que os dados anteriores indicavam. O problema é que, assim como as outras estrelas, o Sol não pode ser fotografado pelos métodos convencionais da astronomia, e tudo o que eles podem fazer é interpretar as ondas lançadas sob a sua superfície.
No final das contas, o resultado só chegou em nossas mãos neste ano de 2022. E os cientistas ainda têm muito o que descobrir sobre essas ondas retrógradas. Segundo o que eles esperam, esse pode ser o primeiro passo para entender mais sobre a origem do Sol e o seu comportamento e até mesmo os seus efeitos aqui na Terra. Ainda assim, creio que ainda vamos levar um tempo para compreender melhor cada um desses pontos e eu espero continuar trazendo ainda mais descobertas fantásticas como essas por aqui. O que você acha? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e compartilhar com os seus amigos. Grande abraço, até o próximo.